Receber um amigo querido de mais de 30 anos, também pastor, colega de mocidade, também sua esposa. Então, o Nilton, o pastor Nilton e a Dalva, fiquem em pé os dois, já ficaram, mas fiquem em pé. Queridos irmãos, gente boa, irmãos. Queridos, estão aqui com a gente. Vem aqui, Nilton, já, que Deus abençoe. Ele vai trazer a palavra dessa noite, em nome de Deus, um homem querido mesmo, né? Tem sido precioso. Também estamos renovando nosso tempo de amizade, né, Nilton? Alguns anos para cá nós temos reunido sistematicamente, anualmente, algumas vezes ao ano. Esse ano foi 3 vezes já. E tendo assim momentos preciosos de aprofundar essa amizade, ou recordar da amizade. Então eu louvo a Deus. Obrigado, Cleverson. Ele não contou, mas esses encontros nós temos um nome. Não é só eu e ele. A gente chama do Beroca, né? E mais alguns colegas do tempo de mocidade. E o encontro é o encontro dos naftalinas. Estamos velhinhos já, mas com o coração renovado, porque o Senhor faz diferença na nossa vida. Você que é jovem, ande nos caminhos do Senhor, porque quando você ficar mais velho, você não vai se arrepender. Todavia, se você desviar-se do caminho do Senhor, a Bíblia fala: alegra-te, jovem, recreia o teu coração, mas lembra-te que de todas essas coisas Deus te trará juízo. Se você, jovem, se desviar, você vai se arrepender. Talvez tenha pessoas aqui que na juventude frequentou a igreja, afastou-se e pela graça de Deus voltou. E talvez voltou falando, não devia ter saído. Então é bom andar no caminho do Senhor, é bom estar na igreja, no povo de Deus. E de um modo especial, eu quero parabenizar essa igreja, o trabalho, os líderes, cada membro que vocês têm feito na cidade. O Cleverson me mostrou um pouco do trabalho que vocês têm realizado. E parabéns, como o pastor acabou de dizer, cada centavo que é semeado aqui multiplica na vida de pessoas, transforma vidas. E o melhor investimento que você faz é investir o seu tempo, seus recursos no reino de Deus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe cada um de vocês. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre perdão. E aproveitando essa temática de casais, eu e minha esposa, nós somos psicólogos. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente e somos psicólogos. E eu sou especialista na área de casais, família. Trabalho e atendo no consultório pessoas nessa área também. E a família, ela é imprescindível. E esse tema que eu vou falar hoje, o foco principal, vamos olhar agora hoje, serve para todas as áreas de relacionamento, mas eu gostaria que você pensasse especificamente no seu relacionamento conjugal. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão aí. Você pode colocar para nós? Então o tema é aquele ali, ó. Perdão sem limites. Eu vou tentar acompanhar aqui. Não está na mesma sequência, mas eu vou tentar acompanhar com o meu laptop aqui. Laptop não, isso aqui é outra coisa. Deixa eu abrir. Perdão sem limites. Os textos que nós vamos ler são o texto de Mateus. Pode colocar os textos de Mateus? Vamos ler esses 2 textos. Está escrito assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Final da oração que Jesus nos ensinou a orar. E aí Jesus diz: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros,
o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E aí Mateus 5, 23 diz-nos o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos falar com o Pai. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos diante da tua palavra e dela podermos nos alimentar. Que o teu Espírito, em nome de Jesus, possa nos conduzir agora. Que o Senhor me oriente e que através dos meus lábios o Senhor fale ao nosso coração. E que cada vida que está aqui nesta noite, Senhor, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor possibilite do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho, que todos que aqui estão possam receber a tua palavra e que o teu Espírito possa ministrar ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de viver num ambiente sujo? Não precisa responder. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de sujeira. Eu coloquei assim, imagine como ficaria sua casa se você deixasse a mesma sem arrumação. Se você passar uma semana sem recolher o lixo, se você não limpar a cozinha, se você não lavar as louças, se você não tirar o pó, deixar uma semana, 2 semanas, 1 mês, só o lixo. Se você não colocar o lixo para fora, o que vai acontecer? Uma semana com o lixinho lá. Você vai entrar em casa, que cheiro é esse? Por que não colocar? Não, vou colocar, esqueci, porque às vezes a gente esquece, né? Eu não sei, aqui lá em São Paulo é segunda, quarta e sexta passa o lixeiro. 3 vezes por semana. Se não coloca o lixo, o que vai acontecer? Ele começa a apodrecer, começa a exalar um odor. E imagine uma casa totalmente cheia de sujeira. Baratas, moscas, mau cheiro. Consegue imaginar uma casa assim? Eu coloquei 2 fotos ali, eu não sei se está claro para vocês, que mostra mais ou menos o que pode acontecer. O que a gente sabe? A gente sabe muito bem o que fazer. Opa, é aqui, né? Eu vou aprendendo, viu, irmãos? Dá um tempinho aqui para mim aqui. A gente sabe muito bem o que fazer com o lixo que nós produzimos. A gente põe para fora. A gente se livra. Mas não sabemos o que fazer com o lixo que produzimos em nossas vidas. Resultado do quê? Dos nossos conflitos interpessoais. Alguém já pisou no teu calo? Você já pisou no calo de alguém? É impossível que nós não pisemos no calo uns dos outros. Seja em casa, marido e mulher, seja na igreja. A gente está sujeito a conflito ou a conflitos interpessoais. O primeiro grande conflito interpessoal aconteceu com Adão e Eva. Começaram ali a entrar. Um segundo conflito que levou a uma consequência trágica foi do filho desse casal, dos filhos desse casal. O mais velho matou o mais novo. Conflitos podem chegar a assassinatos. A gente então sofre por causa da injustiça do outro para conosco. Mas nós também
fazemos às vezes as pessoas que sofremos. Então a pergunta que vem é essa: quem nunca se sentiu injustiçado, julgado, condenado ou excluído injustamente? Não é justo o que estão falando sobre mim, não é justo o que estão dizendo, e eu estou sendo condenado por algo que eu não fiz, ou excluído. Como é que você se sente quando você percebe que te jogaram para escanteio e você acha que aquilo foi injustiça? Não vem uma tristeza dentro da alma da gente? Não vem um abatimento? O que surge é isso que eu coloco ali: mágoa. É inevitável que venha mágoa. Mágoa normalmente é uma expectativa não atendida. Eu espero algo de você e não recebo aquilo que eu espero, e às vezes eu recebo o que eu não espero. Um exemplo simples: você, meu amigo, eu tenho uma consideração por você, e no seu aniversário eu ligo, eu procuro dar um jeito de falar com você, visitá-lo, e eu espero que você faça o mesmo comigo, e chega no meu aniversário, você não me liga. Eu falo: amigo da onça, porque se fosse meu amigo não tinha se esquecido de mim. E às vezes depois eu encontro você, e eu olho para você e eu lembro que você não me deu o que eu esperava. Mas eu não falo nada, eu guardo aquilo. E aquela mágoa, com o tempo, vira ressentimento. E isso é inevitável. Todos nós passamos por isso. Nós produzimos, às vezes, mágoas e ressentimentos. Por quê? Porque nós não podemos impedir, escuta isso, nós não podemos impedir que o outro nos machuque. Concordam comigo? Mas, olha o que está escrito ali: podemos escolher por quanto tempo vamos deixar essa ferida aberta. Eu não posso impedir que o outro me machuque, mas eu posso decidir quanto tempo eu vou deixar essa ferida aberta. E uma coisa que é mais grave é o que vem agora. Quem é que mais nos machuca? Por incrível que pareça, as pessoas que mais nos machucam são aquelas que nós mais amamos. As feridas mais profundas são aquelas que vêm de pessoas que são especiais na vida da gente. Então, quando um cônjuge, quando um marido, quando uma esposa, quando um filho, quando alguém chegado nos trai, quanto mais importante essa pessoa for para nós, mais vai doer a traição. Sim ou não? Sim? Concordam? Você já passou por isso? Alguém muito próximo? Davi, ele fala no Salmo, ele fala assim: se outra pessoa tivesse se levantado contra mim, eu até ia entender, mas aquele que comia junto comigo à mesa. Davi passou por essa experiência, quando o próprio filho se levanta contra ele. Quanto mais próxima a pessoa, maior é a dor que a gente sente. E o que acontece quando alguém nos fere? O que faz em termos de tempo? Vamos lá. Vamos entender isso aqui, ó. Quanto mais tempo passa, a coisa fica pior. Quanto mais tempo passa, os problemas parecem que vão aumentando. Por quê? Olha o que eu escrevi aqui, ó. Mágoas viram ressentimentos, ressentimentos viram amarguras, e amargura vira doença. Então entenda a lógica assim. Mágoa. O que eu falei que era mágoa mesmo? Não está escrito aí. Mágoa é expectativa não atendida. Tá? Mágoa é expectativa não atendida. Quando a mágoa não é tratada, todas as vezes que eu vejo você, eu lembro do que você não fez. Eu vou ressentir.
O que é ressentir? Sentir de novo. Eu atualizo aquilo. Você já viu aquela sensação? Você está comendo, chega a pessoa, você perde o apetite. Você está dormindo, a pessoa liga, você perde o sono. Você está na festa com os amigos, a pessoa chega, você murcha. Isso acontece às vezes em família. Irmãos que não se falam. Aquilo adoece. Com o tempo, o ressentimento vai virar amargura. Pensa na palavra amargura. Pensa aí. Pensa na amargura. Que gosto tem a amargura? É bom? Você gosta de sentir amargura? Não, né? Ninguém gosta. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre a amargura. Vamos ler juntos lá? O que está escrito? Tendo cuidado. Tenham cuidado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Tenham cuidado. Que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Isso gera doença, as doenças psicossomáticas. Tem muita gente com depressão por causa desse processo. Tem muita gente com vários tipos de doenças que é de fundo emocional. E mata, e morre. Como a gente pode mudar isso? Como a gente pode mudar isso? O que a gente faz com o lixo que a gente produz em casa? A gente não coloca lá fora? Quando a gente coloca lá fora, o que acontece? Passa o caminhão da coleta e leva esse lixo, não é? Você já saiu correndo atrás do caminhão com lixo assim? Porque está atrasado. Leva embora, leva embora. Não dá para ficar mais com isso. Todo esse lixo é levado e ele passa às vezes por um processo de reciclagem. O lixo é reciclado. Nós reciclamos e hoje a gente aprendeu de separarmos os vários tipos de lixo, né? Para ficar mais fácil a reciclagem, para o bem do planeta. Olha o que eu escrevi ali. A mesma coisa deve acontecer em tua vida. Sabe quem dirige o caminhãozinho de lixo na tua vida? Jesus. Só que ele não passa segunda, quarta e sexta, ele passa todo dia. Perguntando, e aí? Precisa jogar alguma coisa fora? Precisa confessar algum pecado? A gente joga o lixo fora confessando. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Ele toca a buzininha lá, ele para. E aí, tem lixo? Por quê? Entenda isso, meu querido, minha querida. Jesus quer levar toda a sujeira que o pecado produz na tua vida. Problemas de relacionamento, de mágoas, de orgulho. Porque isso é resquício do Adão. Você já ficou bravo com Adão? Pô, mas por que o Adão foi fazer o que fez? Eu quero te dar uma má notícia. Eu quero dizer que se você estivesse lá, você ia fazer a mesma coisa. E eu quero te dizer uma coisa mais terrível ainda. Você faz pior que Adão, porque você sabe o que Adão fez e as consequências que teve, e você continua agindo como Adão. Porque o teu eu, quando eu falo você, eu estou falando a mim também. Nós todos. O Adão que mora dentro da gente,
quer resolver as coisas do nosso jeito. Por isso que Paulo fala que a gente deve fazer o quê? Crucificar o nosso velho homem. Uma vez eu vi um pregador, ainda jovem, ele falou o seguinte: o crente ele tem que andar com martelo e prego, porque toda vez que o velho homem descer da cruz, ele tem que ir lá e pregar de novo. Porque o nosso velho homem vive querendo assumir o controle. E a gente deixa a mágoa, a ira, o ressentimento tomar conta. Então, como é que a gente recicla a mágoa? Como é que a gente recicla, às vezes, a amargura? Como é que a gente faz isso? Então, ressignificar é quase que, eu estou pegando essa metáfora da reciclagem para ressignificar. Você precisa mudar a sua perspectiva sobre o acontecimento. Você só consegue perdoar o teu ofensor, aquele que te magoou, se você mudar a tua perspectiva do que aconteceu. Se você mudar o teu ponto de vista, você muda o significado que você dá para o fenômeno. Leonardo Boff tem uma frase que diz assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto, porque nossos olhos veem a partir de onde nossos pés estão. Então a gente precisa ressignificar. E como é que a gente ressignifica? A gente tem que olhar o problema de um outro ponto de vista. Entenda que aquele que te ofendeu, ele é uma pessoa que precisa da graça de Deus. Ele fez aquilo para se proteger. Tem um conceito, na verdade é um instinto nosso, nós temos um instinto de sobrevivência. E todas as nossas ações, mesmo que prejudiciais ao outro, têm uma finalidade de nos proteger. É uma defesa de ego, usando uma linguagem mais psicanalítica aqui. É um jeito de eu me proteger. Então eu faço aquilo achando que é o melhor. Se eu entender que aquela pessoa é vítima do pecado, é vítima de um egoísmo, é vítima até de um programa emocional, e aí não vou entrar muito porque a gente pode falar nisso num outro tempo, mas a gente tem que olhar com graça, olhar para a pessoa como Jesus olhava para as pessoas. O pastor acabou de falar aqui que Jesus veio nos trazer um novo mandamento, que é o amor. E o amor, ele olha para aquilo que a pessoa tem de melhor e não para o seu pior. Jesus, eu sou apaixonado por Jesus e pelo Evangelho, porque quando eu leio Jesus, quando eu leio as atitudes de Jesus, eu vejo alguém que não condenava. Jesus, ele sempre estava ali pronto a restaurar, não importa a sua condição, não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do seu erro, não importa quão profundo você foi. Jesus é aquele que para e te restaura. Jesus nunca condena. Jesus cura. E nós somos, sabe o que é ser cristão? Ser cristão é ser pequenos cristos. É viver o Evangelho. Então, com você sozinho, eu sozinho, não consigo. Por isso que eu tenho que ser cheio enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando eu estou cheio de Deus, eu consigo ressignificar e olhar para o meu ofensor com graça. Eu consigo perdoar. O meu Adão quer olho por olho e dente por dente. Mas o Cristo que mora em mim, o novo coração que eu tenho, me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar. Então, esse processo, começa com essa ressignificação que conduz a um perdão sem limite, ou sem limites. Como fazer isso, pastor? Então vamos lá. Como fazer isso? Vida cristã saudável, entenda isso. Vida cristã saudável e crescimento espiritual tem como princípio fundamental o perdão.
O que eu quero dizer é o seguinte: você não consegue ter uma vida cristã saudável e nem crescer espiritualmente se você não é capaz de perdoar o teu ofensor. Toda mágoa, toda injustiça, toda dor que te fizeram passar deve ser levada aos pés do Senhor Jesus, para que possa ser perdoada, para que possa ser reciclada, ressignificada. Você não consegue ter uma vida nova carregando todo esse lixo do teu passado. Vou repetir. Você não consegue ter uma vida nova carregando mágoas e ressentimentos do seu pai, da sua mãe, do seu sócio que te traiu, deixou você com a mão na frente e outra atrás. Você não consegue. Daquele irmão que você confiou e te deu calote. Jesus nos deixou o exemplo de como fazer isso. Porque ele foi, e a Bíblia fala, homem de dores. Ele foi injuriado. Você já foi injuriado? Você se sentiu injuriado? Ele foi acusado injustamente. Você já foi acusado injustamente? Ele foi agredido. Ele foi ridicularizado. Você já se sentiu ridicularizado? É horrível se sentir ridicularizado. Chama-se bullying, né? E o que ele fez? Desceu o fogo do céu e sapecou todos os seus inimigos? Ele perdoou. Sabe por quê? Por que Jesus perdoou? Pastor, porque ele era Deus. Não. Olha lá. O que está escrito ali? Por que Jesus perdoou? Porque ele estava disposto a perdoar. Lembre-se que Filipenses diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele abriu mão do seu poder, ele se tornou homem. E ele decidiu obedecer. Ele falou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu estou aqui com um propósito, com uma missão. Ele estava disposto a perdoar. E ele é o exemplo de como a gente deve perdoar. Não pense: mas Jesus era Jesus. O poder que Jesus tinha, escuta o que eu vou te dizer, meu querido. O poder que Jesus tinha para perdoar, ele deu a você. Você tem esse poder. E recebereis poder. Ao quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você pode. Agora você tem que querer. Você tem que decidir. Não é sentir vontade. É decisão. Eu decido perdoar. Quando você decide perdoar, você sente o perdão. Se você quiser sentir o perdão para depois perdoar, você está fazendo o caminho contrário. Olha o que Jesus nos disse. Jesus nunca pediu para que perdoássemos. Ele fez o quê? Ordenou. Do ponto de vista de Deus, o perdão é uma ordenança. Vimos o texto no começo da nossa reflexão. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista de Deus, o perdão é uma o quê? Ordenança. Do nosso ponto de vista, é uma decisão. Uma escolha que temos que fazer. É uma opção que temos. Deus não te obriga a perdoar, porque Ele deu a você a liberdade. Você pode escolher perdoar ou não. Pode escolher conservar a mágoa. É uma escolha. Servir a Deus com mágoa, você vai ser um crente carnal. Você vai para o céu, mas vai esculhambado. Vai para o céu sem viver a vida abundante. Porque Jesus prometeu uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.
lá no céu. Não, aqui. A vida eterna começa aqui. A vida eterna começou. Ai, não vejo a hora de ir para o céu. Por quê? Viva o céu aqui. A gente pode fazer da nossa vida o céu aqui, um ambiente gostoso. Essa reunião, esse grupo, isso aqui tem que ser céu para a gente. Falar gostoso, vou lá. E a coisa mais gostosa que tem é chegar e ser abraçado e acolhido e amado. Eu não conhecia o Diego nem a Dalva, conheci eles, o Cleverson me apresentou, estou lá na casa deles. E você sabe que o carinho que eles demonstraram para conosco, a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos, né? Parece que a gente é família. O acolhimento, o que faz isso? É Jesus na vida deles. Eu cheguei aqui, sentei aqui, o amor de vocês, o carinho, o sorriso. Igreja tem que ser isso. A pior coisa que tem é um visitante entrar aqui e ele sair sem que ninguém dê um abraço, sem que ninguém sorria para ele. Isso aqui tem que ser céu, porque ali fora está o inferno. Isso aqui tem que ser céu. Isso aqui tem que ser um lugar que a gente fala assim, eu quero ir lá. A Bíblia fala, orai uns pelos outros para serem curados. Então a gente tem que fazer isso. Agora você pode viver na mágoa, no isolamento. Deus te dá. Então você vai ser aquele crente carnal, aquele crente machucado, aquele crente ranzinza. E você vai adoecer, porque a tristeza da alma derruba o semblante, diz a palavra de Deus. Mas a alegria do Espírito, renova. Mas saiba que quando você decide perdoar, não coloquei, eu estou falando aqui, desculpa. Saiba que quando você decide perdoar, decide não perdoar, você pode decidir, e você talvez possa estar servindo a Deus com algumas coisas amarradas aí, com mágoa do esposo, mágoa do casamento detonado, a vida íntima dos avesso. Enquanto você não se dispuser a perdoar, quem está perdendo é você. Sua vida espiritual fica com problemas, suas orações ficam bloqueadas. Foi o que o Jesus falou, que nós temos que perdoar assim como o Pai nos perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por que perdoar é difícil? Perdoar é fácil? Não. Perdoar é difícil. Por quê? Olha o que eu escrevi lá. Porque o perdão é vicário, isto é, ele tem um preço. Quem perdoa tem que contabilizar o prejuízo. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo. Eu estava longe da igreja nesse período. Um amigo. E esse amigo engravidou uma moça. E estava numa situação financeira difícil. E com um filhinho pequeno, casado, que no meu tempo engravidava, casava. Casado com uma condição precária. Eu tinha acabado de sair de uma empresa, tinha recebido lá minha indenização. Encontrei esse meu amigo desesperado que ele precisava de um dinheiro. E eu falei, olha, Maurício, esse amigo, Maurício, eu tenho para te emprestar, só que eu estou desempregado. Não, segunda-feira eu te dou. Tá bom. Fui lá, tirei o dinheiro, dei para ele. Coisa assim de, vamos pensar hoje, uns R$1.000. Era o que eu tinha. Segunda-feira, Maurício, vou te arrumar. Passou uma segunda, passou 2 segundas. Aquilo foi azedando o meu coração. Miserável. Melhor dos pensamentos que eu tive. Né? Pensava no Maurício, me dava uma gastura, como diz o outro. O tempo passou, esse menino nunca me pagou. E, parênteses, quando eu emprestei esse dinheiro para ele,
eu já tinha me convertido, eu já era pastor, ele era meu amigo no tempo de jovem. Eu encontrei ele, e aí Deus começou a falar no meu coração, mas que negócio é esse? Você não consegue perdoar o Maurício. Um dia eu fui na casa desse rapaz disposto a perdoá-lo. Quando ele me viu no portão, ele ficou verde, amarelo, azul. Eu falei, não, eu vim aqui para dizer para você que você não precisa me pagar. A vida do cara continuava, ele nunca ia poder me pagar. Deus já tinha mas eu continuava levando aquilo dentro de mim. Quando eu me libertei, foi uma bênção. Eu pude amar de novo o Maurício, ajudar o Maurício, a Dalva sabe-se. E eu ajudei ele. Nunca mais emprestei dinheiro para ele, viu? Nunca mais emprestei. E se ele me pedisse, eu não ia emprestar. Pastor, você não perdoou? Eu perdoei, mas a gente vai entender que isso não significa que você vai colocar de novo na condição para te magoar. Eu ajudei financeiramente, eu dei algumas coisas para ele, mas nunca mais emprestei. E esse é o princípio. O outro não vai te restituir. Restituição, se o outro te restituir, isso não é perdão. O que ele fez por você, ainda que materialmente ele te devolva, o que ele fez por você não pode ser mudado. O dano não pode ser reparado, o dano foi feito. Oi? Eu não fiz? Mas é Olha lá, o dano não pode ser reparado. A ferida foi aberta, a dor foi sentida, não há como voltar atrás. Isso está feito. Cortou, feriu na alma. Quem perdoa deve saber disso. O perdão não é instantâneo. Tá? Quando você resolve perdoar, a dor não cessa de uma hora para outra. É um processo de cura da alma. Por isso leva tempo para cicatrizar. Agora, esse processo de cicatrização, ele é lento, ele é dolorido. Porque tem que espremer o pus, tem que fazer asepsia, tem que eliminar a infecção. Isso não é fácil, mas é libertador. É a dor que cura. É a dor que cura. E às vezes o trabalho do pastor, o trabalho da igreja, é fazer asepsia. Às vezes a gente tem que espremer o pus. A pessoa chega aqui, a gente faz isso no consultório também. É que o médico faz, sabe aquela ferida que não fecha? Tem que fazer uma boa asepsia para poder ter uma boa terapêutica, para você ter um prognóstico bom. Às vezes o trabalho da igreja é pegar essas pessoas feridas na alma e tratar. E às vezes vocês fazem isso nos grupos que vocês têm de célula. Pessoas feridas. É um processo, gente. Não é mágico, não é de uma hora para outra. É dolorido, leva tempo e para que o perdão seja pleno, é preciso atualizar a ofensa. O que significa isso? Esse perdão de boca não é libertador. Ele é apenas um verniz. Por baixo a mágoa continua. Tá bom, te perdoo. Não. Você precisa tratar. Olha o que eu escrevi ali. Para que ocorra o verdadeiro perdão, é preciso permitir que Deus o sonde e traga para fora a sua dor, suas frustrações. É preciso que você confesse que ficou machucado, reconheça seus sentimentos maus e deixe Deus trabalhar em tua vida como um oleiro trabalha em um barro. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me. E aí, queridos, a igreja tem um papel. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você tem que orar. Não exortar, não tacar o dedo. Você tem que fazer como Jesus fez. Ouvir, ajudar a pessoa, estender a mão. Confessar. Tem que pôr para fora. É como aquele bife que você comeu. Não o bife argentino aqui, que não faça mal, né? Mas nós temos uns bifinhos aqui. Né? O Cleverson hoje fez um
um churrasquinho para a gente de primeira linha. Mas você come, já vê aquela carne que você come que fica ali conversando com você? E às vezes você tem que pôr lá para fora, não tem que pôr? Para dar o alívio. Desculpa da ilustração, mas é isso que a gente tem que fazer, jogar para fora, confessar. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Esta deve ser a sua oração. Só assim você ficará livre para perdoar totalmente seu ofensor ou ofensores. Deus tem que trabalhar na tua vida. Eu estou acelerando por causa do nosso tempo aqui, mas dá para a gente falar mais coisas sobre isso. Quando perdoamos, podemos no futuro nos lembrar da ofensa, mas ela não nos machuca mais. O que significa? Tem gente que fala assim, perdoar é esquecer. Depende do que você está definindo por esquecer. A gente não esquece as experiências, o nosso cérebro registra tudo. Você tem na sua memória tudo o que você viveu até hoje, até a sua vida intrauterina, só que você não lembra disso. Perdoar, não é esquecer no sentido cognitivo, mas é lembrar-se da ofensa e não sentir absolutamente nada. É não ressentir, não ter mágoa mais. Quando não tem mágoa, não tem ressentimento. Se não tem ressentimento, não tem amargura. Perdoar o teu ofensor é abrir mão do teu direito de vingança, entregando a situação para Deus e deixa Ele cuidar do teu caso. Olha o que diz esse texto de Romanos. O que está escrito ali? Vou ler aqui, não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com quem? Com algumas pessoas, é isso? Com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Sabe o que significa isso? Se possível, abençoe a pessoa que te feriu, mas não dê o espaço para que ela faça isso novamente. É o meu exemplo. Eu nunca mais emprestei dinheiro para o Maurício, porque eu abri uma oportunidade para ele me ferir de novo, porque ele não tinha condições. Eu vou dar, mas eu não vou mais emprestar. Acabou. E aí? Para a gente fechar. Você está precisando perdoar alguém? Às vezes você está precisando se perdoar, sabia? Baixe sua cabeça. Ore como Davi. Sonda-me, ó Deus. Seja verdadeiro com o Senhor agora. Sonda-me, ó Deus. Deixa o Espírito de Deus revelar para você. Você não precisa falar, não vou pedir para você contar. Quem vem na tua memória? Quem você precisa perdoar? Ou talvez para quem você tem que pedir perdão? Deixa o Espírito trazer na sua memória agora pessoas. E decida, é uma decisão sua. Decida essa semana, é uma semana de jejum, de oração. Decida essa semana perdoar. Se você está tendo dificuldade, jejue sobre isso. Peça para Deus te capacitar. E assuma o propósito, nesta semana, de procurar pessoas para perdoar. Libere perdão.
Pode ser que a pessoa nem ache que tenha mais nada, mas você vai ficar livre. E se você precisa pedir perdão, peça perdão. Para restaurar, você veio aqui orar pelo teu casamento. Para que haja uma restauração plena, você tem que pedir perdão para o teu cônjuge se ele está magoado com você ou ela está magoada com você. E assuma o propósito de não ofendê-lo, machucá-lo ou machucá-la mais. Senhor, nós queremos te louvar, porque a tua palavra nos cura, porque a tua palavra trata dos nossos pecados, nos restaura. O Senhor, quando esteve aqui, restaurou vidas. E através do teu Espírito e através da tua igreja, o Senhor tem restaurado vidas ao longo dos anos. E nesta noite, que o teu Espírito possa restaurar aqui relacionamentos conjugais, familiares, de sócios, de amigos, de vizinhos, de irmãos da própria igreja. Que não haja nesse grupo, Senhor, divisões, que não haja mágoas, que o Senhor dissolva em nome de Jesus todos os resquícios, todas as mágoas, todos os ressentimentos e as raízes de amargura que tenham nascido, que o Senhor possa extirpá-las agora, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essa comunidade, abençoa seus pastores, seus líderes, as famílias aqui representadas, Pai. Que esse local seja um céu para essa comunidade de Foz do Iguaçu. Que aqui as pessoas possam encontrar refúgio, possam encontrar carinho, possam encontrar, Senhor, um lugar onde eles possam saciar a sua sede espiritual. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.